É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu sei que é um momento muito difícil em várias esferas para muitas pessoas, né? Esse tempo de coronavírus. Mas ainda bem que nós temos pessoas comprometidas com vocês mesmos, com os pacientes, né? Com o seu público, que é a Priscila Torres, que é o Samuel, que é o Hélio. Eu queria parabenizar vocês pelo evento, que mesmo nessa situação ele ainda está acontecendo. A gente estava junto ano passado, lá em São Paulo, em Belo Horizonte, e foi muito gostoso o evento. É uma pena que esse ano a gente não tenha nesse mesmo formato, mas o importante é que ele aconteça e que a gente passe para vocês as informações necessárias. Quem sabe ano que vem a gente vai ter um evento tão bom quanto foi o do ano passado, e com certeza dos outros anos. Deixa eu ver aqui. Bom, Priscila, pode passar a primeira slide? Eu vou falar sobre os direitos das pessoas com espondiloartrite. E pode passar o próximo, Pri. Gente, já tem um ano, né? Parece que tem mais tempo. Quando eu estava fazendo os slides que eu me dei conta, parece que tem, sei lá, 2, 3 anos que a gente começou no evento passado. Tanta coisa aconteceu. Pessoal, eu vou falar sobre vagas para deficientes, aposentadoria da pessoa com deficiência, conduta médico-pericial, vou falar sobre o BPC-LOAS, isenção de imposto de renda, isenção para compra de carro, eu sei que vocês gostam de falar sobre isso, e outros direitos aí que eu acabei incluindo como bônus. Então, quem ficar até o final vai descobrir mais coisa. Pode passar, Pri. Bom, gente, eu sei que aqui nós não temos só pacientes de espondilite anquilosante, nós temos também artrite reumatoide, né, outras doenças reumáticas, lúpus, mas não tem como a gente falar de direitos das pessoas com espondiloartrite sem falar desse rol de doenças graves, né, que é trazida pela Lei 8.213. Então, alguns direitos, eles só são concedidos para quem está dentro dessa lista. E, infelizmente, não temos todas as doenças, né, que enfim, no meu entendimento, seria necessário, mas quem tem a espondilite anquilosante está no rol de doenças graves. E o que isso significa na sua vida, na prática, né? Algumas coisas vai fazer diferença e outras, enfim, só se você tiver outros requisitos, completar outras condições, que a gente vai falar aqui sobre isso nesses slides. Pode passar, Priscila. Bom, a gente atende muitas pessoas, né, da espondilite, da artrite reumatoide. Inclusive, eu queria mandar um abraço para a Patrícia, minha cliente. Ela é lá de Piracicaba, ela me mandou uma mensagem super querida antes de entrar aqui na live. Queria mandar um beijão para ela. E eu queria falar, gente, sobre o conceito de pessoa com deficiência, né? Às vezes você parece que é muito óbvio que é uma pessoa com deficiência, mas muitas vezes você pode estar na condição de pessoa com deficiência e nem imagina os direitos que você tem, nem imagina que você pode estar incluída, né, nesses requisitos. Bom, a pessoa com deficiência, por definição legal, né, a gente tem que falar da definição legal, porque é nela que a gente vai encontrar os amparos para ir atrás dos direitos de vocês, as pessoas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial e que a interação com diversas barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade. Então, essas pessoas, elas não têm igualdade de condições com pessoas que não possuem deficiência. Então, muito embora elas possam ter capacidade para trabalhar, né, se inserir no mercado de trabalho, ela nunca vai poder competir em pé de igualdade com alguém que não possua essa mesma deficiência. Então, por isso que a gente tem que tratar os desiguais de forma desigual, né? Cada um tem que ter um tratamento diferenciado conforme a sua limitação. A deficiência, gente, não se confunde com incapacidade. A Priscila estava aqui agora falando sobre incapacidade para vocês, sobre aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, e a deficiência não se confunde, pelo contrário, a pessoa com deficiência, ela pode trabalhar, inclusive,
ela é beneficiada aí com lei de cotas, né? Temos vagas para deficientes. Então, a pessoa com incapacidade é aquela que não consegue trabalhar, que ela está incapacitada em decorrência de uma doença ou acidente, enquanto a pessoa com deficiência, ela tem a sua capacidade reduzida, mas ela consegue ainda se inserir no mercado de trabalho. Pode passar, Pri. Bom, eu vou falar, gente, sobre a diferença da deficiência para a mobilidade reduzida. Às vezes as pessoas podem achar que a mobilidade reduzida vai trazer algum direito e nem sempre. Por quê? A deficiência, ela se difere totalmente. Só é considerado pessoa com mobilidade reduzida quando ela não se encaixa nos requisitos da deficiência. Então, quando você não é uma pessoa com deficiência, você pode ser uma mobilidade reduzida. Então, você nunca vai ser os dois, ou, enfim, a gente tem que trazer as diferenças disso. Por quê, gente? Porque, na verdade, na lei, só existe vaga para pessoa com deficiência. Pode ser que você participe de um processo seletivo que abra vaga para mobilidade reduzida, mas na lei a gente fala mais sobre as vagas para pessoas com deficiência. Então, qual que é a diferença, né, de deficiência para mobilidade reduzida? Bom, a deficiência, eu já falei para vocês, é aquela pessoa que tem um impedimento de longo prazo, de física, mental, intelectual, sensorial. E a pessoa com mobilidade reduzida, ela não necessariamente tem uma redução da mobilidade causada por uma doença. Pode ser por uma condição, por exemplo, uma gestante, lactante, idoso, pessoa com criança de colo, obeso. Então, as pessoas com mobilidade reduzida podem ter alguns direitos, mas nem sempre ela vai ser beneficiada com todos os direitos que a pessoa com deficiência possui. Então, por isso que é importante a gente diferenciar uma da outra. Pode passar, Pri. Gente, eu já vou falando. Obrigada. A gente está falando aqui sobre espondiloartrites. Então, eu imagino que a maioria das possíveis deficiências que a gente pode identificar nesse público é a deficiência física, né? Então, a gente tem o nosso físico atingido pela doença. O que acontece com a deficiência física? Qual que é o conceito disso? É a alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando comprometimento da sua função física, né? E aqui na lei, ela fala que se apresenta de várias formas, paraplegia, tetraplegia e várias outras formas de que essa deficiência ela é apresentada. Então, o que eu coloquei aqui? Eu frisei o paraparesia, membros com deformidade, porque eu acredito que é o caso mais comum aqui do nosso público hoje, tá? Então, pode passar para a próxima, Pri. A gente está aqui na deficiência física, então a gente precisa enquadrar para ver se você pode se encaixar numa vaga para deficiente, para pessoa com deficiência, ou na aposentadoria da pessoa com deficiência, por isso que é importante. Vamos lá. Alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, que acarreta o comprometimento da função física. Se você tem alteração de alguma parte do seu corpo que acarreta o comprometimento da sua função física, você pode ser considerado uma pessoa com deficiência. O que significa paresia? Enfraquecimento e rigidez muscular progressiva, espasmos musculares, em alguns casos, dificuldade de equilíbrio, problemas urinários, disfunção de ereção, dificuldade para andar, dor nas costas, que pode irradiar para as pernas. Membros com deformidade, pode acontecer, né, dependendo do estágio da doença. E pessoa com mobilidade reduzida, eu coloquei ali, aquela que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação permanente ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção. Quando que eu vou me encaixar nisso? Quando eu não me encaixar nas outras definições de deficiência física. Pode passar, Pri. Bom, aqui, gente, eu vou falar sobre a lei, né, das cotas, das vagas para deficiente. Por que, gente, que eu vou falar disso aqui? Eu recebo muitas mensagens diariamente, tanto em comentário em rede social, como
directs, e-mails, né? A gente está aí com as nossas redes disponíveis para vocês perguntarem também de pessoas que nem sempre conseguem se manter no mercado de trabalho. Às vezes elas conseguem um emprego e aí ela tem que fazer um tratamento ou ela, né, dá uns atestados ali no emprego e ela fica com essa dificuldade de se manter no mercado de trabalho. Então, o que eu recomendo para essas pessoas? Que elas façam essa avaliação com o médico delas para ver se elas conseguem ser agraciadas, né, beneficiadas com as vagas da lei de cotas. Por quê? Porque as empresas com 100 ou mais empregados são obrigadas a preencher suas vagas com 2% a 5% dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou portadores de deficiência. E aí temos a proporção que está aí nessa tabelinha, tá? E, por outro lado, também nós temos os concursos públicos que são destinados para as pessoas, né, com deficiência. Então, é muito importante que a gente observe, né, as vagas, tanto as vagas do mercado privado, como as vagas para deficiente no regime público. Então, pessoal, como que eu faço, né? Como que eu sei disso? As empresas, gente, elas são obrigadas. Eu sei que muitas empresas não preenchem nem todas as vagas que elas poderiam, tá? Muitas vezes porque são subutilizadas, né? Não existem candidatos suficientes, ou então porque a empresa, enfim, não está cumprindo com a lei de cotas, né? Aí a gente já está falando de outros casos. Então, aqui eu tenho a informação que eu posso ter vagas destinadas para pessoas reabilitadas e pessoas com deficiência. Aí você me pergunta o que é pessoa reabilitada. Então, eu vou te responder no próximo slide. Pri, pode passar. A reabilitação, pessoal. A reabilitação profissional, ela é um sistema que o INSS, ele deveria, em tese, promover para os seus segurados. Quando você sai de um benefício por incapacidade, tá ali, né, escrito, segurado em auxílio-doença, insuscetível de recuperação para a sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação. Então, digamos que você esteja ali recebendo um benefício por incapacidade, um auxílio-doença. Se você não tem como se recuperar 100% para a sua atividade habitual, o INSS deve te reabilitar. Então, quando ele cessa seu benefício, ele tem que fazer a reabilitação profissional, né? Que é um curso, enfim, eles promovem ali da forma que eles entendem satisfatório. Nós temos muitas críticas à forma como o INSS realiza isso, mas o fato é que eles têm que realizar essa reabilitação profissional. E para que serve isso? O que eu faço quando eu passo por uma reabilitação profissional? Bom, se você entender que você pode ainda participar do mercado de trabalho, você pode usar esse certificado da reabilitação profissional para conseguir uma vaga da lei de cotas. Olha só que maravilhoso isso. Então, nem sempre você pode ter uma deficiência, mas se você foi reabilitado pelo INSS, você pode sim concorrer a uma vaga da lei de cotas, tá bom? Então, hoje você sabe já o que fazer com o seu certificado de reabilitação, caso seja o seu caso específico. Agora, caso você saia da reabilitação profissional e entenda que você realmente está incapacitado para o trabalho, aí já é caso de pedir outro auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, como a Priscila já comentou aqui com vocês como que funciona cada um, tá bom? Pode passar para a próxima, Pri. Bom, gente, aí você me fala, né? Tudo bem, então, eu tenho direito a vagas, né, para a pessoa com deficiência ou para a pessoa que foi reabilitada, mas eu tenho estabilidade profissional, né? Bom, segundo a lei, né, a dispensa do trabalhador reabilitado ou deficiente habilitado, ao final do contrato por prazo determinado e imotivada, no contrato por prazo indeterminado, só poderá ocorrer após a contratação de substituto em condições semelhantes. O que isso me diz? Que uma vez que você é contratado pela lei de cotas, seja você reabilitado, seja você pessoa com deficiência, você só pode ser demitido caso a empresa, enfim, contrate outra pessoa nas mesmas condições que você.
Então, ele não pode te trocar por uma pessoa que não tem uma deficiência ou que não seja reabilitado. Então, isso pode gerar até uma nulidade na dispensa, ou então uma multa para a empresa. Você pode entrar com uma ação trabalhista caso você entenda que isso não foi feito da forma correta, certo? E isso tem gerado várias ações trabalhistas e as pessoas conseguem sim receber indenizações por conta dessa dispensa que foi ilegal, né? Pri, pode passar para mim. Bom, já falei que tem direito, tá bom, mas e aí, como é que você consegue, como que você faz para conseguir essas vagas? Bom, gente, primeira coisa, você tem que conversar com o seu médico, entender se essa situação, se a sua situação se enquadra no que eu estou falando aqui, né? Se você tem alguma limitação, se você tem alguma redução de capacidade, enfim. Aí depois você passa para ação, né? Você vai passar para ação. Então, o que você tem que fazer? Primeira coisa, quando você for se candidatar a uma vaga de concurso, ou no mercado de trabalho privado, você tem que preencher a ficha, né? Você tem que ir atrás dessas vagas para deficiente. Então, você tem que assinalar lá que você está concorrendo à vaga da pessoa com deficiência. Então, a partir desse momento, eles vão solicitar alguma prova. Aí você tem que, né, como eu já falei, você conversou com o seu médico, então ele já te deu um laudo, tem que ter um laudo específico falando qual que é a sua limitação, onde que você se encaixa na lei, né, da pessoa com deficiência, como eu falei lá, para a paresia. Depois se vocês quiserem, eu acredito que a Priscila vai disponibilizar esse material para vocês terem acesso, de repente levar para o seu médico. E, bom, o laudo deve especificar a deficiência. E, gente, nós temos outras formas também, além do laudo. Caso na sua cidade tenha a carteirinha, né, DEFIS, que é a carteirinha do deficiente, eu sei que São Paulo tem, no meu estado tem, Mato Grosso do Sul, o Hélio pode falar em Minas Gerais como que funciona depois, tá? Então, você tendo documentos, carteirinhas, às vezes você tem uma CNH para pessoa com deficiência, às vezes você já comprou um carro com isenção, né, já passou por um processo, as próprias perícias médicas que relatam uma diminuição da capacidade, o próprio certificado de reabilitação. Então, tudo isso você vai juntar para você conseguir ser admitido por essas vagas da pessoa com deficiência. Pode passar, Pri. Próximo slide eu falo exatamente isso, a Carteira Nacional de Habilitação emitida pelo Detran. Então, às vezes você já tem essa carteirinha e você nem está sabendo, né? Não está nem ligado. E também questão de Receita Federal, né? Isenção de impostos, como eu já falei aqui, da própria compra de carro. Pode passar, Pri. Vou falar agora. Uma vez que essas pessoas estão inseridas no mercado de trabalho, né? Conseguem entrar pela lei de cotas, elas têm que ter uma aposentadoria, a meu ver, diferenciada, certo? Então, por isso que existe a aposentadoria da pessoa com deficiência. É uma aposentadoria relativamente nova. E acho que você não passou o slide. Passa para mim, por favor. Obrigada. Bom, vamos lá. Essa aposentadoria, gente, ela garante ao segurado que possui uma deficiência um acesso mais rápido antes das aposentadorias comuns. Por quê? Justamente pelo que eu acabei de falar aqui com vocês, porque a pessoa com deficiência, ela tem maior dificuldade de permanecer no mercado de trabalho, de se inserir no mercado de trabalho, então, logo, ela precisa ter um acesso a uma aposentadoria de forma mais célere, né, mais rápida que as outras pessoas. Então, por isso que existe a aposentadoria da pessoa com deficiência. Como que é hoje essa aposentadoria? Depois da reforma da Previdência, teve uma pequena alteração que eu já conto para vocês. Ela serve tanto para as pessoas que estão no INSS, que são segurados do INSS, como também para os servidores públicos, tá bom? Antes da reforma da Previdência, os servidores públicos tinham que entrar com processo de mandado de injunção para conseguir o acesso a essa aposentadoria, e depois da emenda 103, que é a reforma da Previdência, a gente
teve certeza de que os servidores estavam incluídos aí na aposentadoria da pessoa com deficiência. Bom, então, existem duas modalidades da aposentadoria da pessoa com deficiência, que é a por tempos de contribuição, que não exige idade mínima. Hoje, gente, é o único benefício do INSS, depois da reforma da Previdência, que não tem idade mínima, tá? Então, ela só exige o quê? O tempo de contribuição na condição de deficiente. E aí, para isso, quando existe essa aposentadoria por tempo de contribuição, o INSS ele vai te avaliar numa perícia médica em que ele vai ver qual é o grau da sua deficiência. Então, o INSS ele divide os graus de deficiência em três: a leve, moderada e grave, tá? Sendo que na aposentadoria da deficiência grave, que é considerada grave, a mulher se aposenta com 20 anos de contribuição e o homem com 25. Na moderada, a mulher se aposenta com 24 anos de contribuição e o homem 29. E na leve, é uma redução de 2 anos, né? Que seria 28 anos de contribuição para a mulher e 33 anos para o homem. O valor dessa aposentadoria, gente, que é a melhor parte, ela vai ser 100% da média. E aí que entra a reforma da Previdência. Antes, a média, né, que a gente tinha do salário de benefício, ele era feito, primeiro, contava-se todo o período de contribuição de julho de 94 até a data da sua aposentadoria. Aí a gente tirava 20% das menores contribuições, então você já ficava com 80% das melhores contribuições que você tinha, e aí fazia a média aritmética. Com a reforma, e isso já foi, inclusive, assentado por atos internos do próprio INSS, eles já falaram que eles vão considerar a média de 100% de todas as remunerações. E o que impacta isso? Se você teve, na sua vida, remunerações baixinhas, elas também vão passar a contar e não vão ser mais descartadas como fazíamos anteriormente. Isso pode reduzir bastante o valor do salário de benefício, mas ainda assim é uma aposentadoria muito vantajosa para quem possui uma deficiência, tá? Bom, mas e aí, como que você avalia o grau dessa deficiência, né? Muita gente me pergunta, ai, doutora, como que eu sei que o grau da minha deficiência, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tomo tal remédio, eu tenho tal doença. Então, não é exatamente a doença, ou remédio, ou tratamento, ou a limitação que vai ser determinante para eu te falar qual é o seu grau. Na verdade, eu não tenho nem como te responder isso sem que se faça essa perícia, que eu já vou explicar para vocês como que é feita. É um questionário, gente, extenso, super extenso, que o INSS faz com o médico e com o assistente social, e ele vai te perguntar várias coisas, né, da sua vida, não só da sua vida trabalhista, tá? Vão ser da sua vida pessoal, da sua vida política, da sua vida em sociedade, da sua vida como relacionamento amoroso, casamento e tudo mais. Então, uma perícia extremamente completa. E aí, depois, no final dessa perícia, ele vai entender quais são suas limitações da vida de uma forma geral, e não só da sua vida com o trabalho. Bom, tudo bem. Então, agora nós temos a outra modalidade de aposentadoria da pessoa com deficiência, que é a por idade. A por idade não vai ter essa avaliação toda que eu falei, não vai ter esse questionário todo, ele não vai querer saber se é grave, se é leve ou se é moderada. O avaliador só vai querer saber a sua idade, né, que vai ser de 60 anos para homem e 55 anos para mulher. E também, gente, faltou aqui no slide, mas existe uma exigência de 15 anos de contribuição e também você tem que ter 15 anos da condição de deficiente. Então, por exemplo, digamos que você só seja considerado pessoa com deficiência nos últimos 5 anos. Então, nesse caso, você não vai conseguir essa aposentadoria com essa idade reduzida, porque ela exige pelo menos 15 anos na condição de deficiente, tá? O cálculo vai ser um pouquinho diferente do que é o cálculo da outra aposentadoria. Ele vai ser 70% mais 1% a cada ano de contribuição. Então, se ele exige pelo menos 15 anos, essa aposentadoria vai ser paga pelo menos em 85% e vai aumentando a cada ano que você tem mais contribuições, tá? E lembrando que essa
a aposentadoria sempre está limitada ao teto da Previdência, né? Isso eu estou falando por conta dos servidores públicos. Por quê? Muita gente comemorou que eles entraram na reforma, né? Pela aposentadoria da pessoa com deficiência, só que tem um porém. Essa pessoa, esse servidor, ele pode perder a paridade, a integralidade das remunerações dele. Então, isso tem que ser melhor explicado pelo legislativo e na justiça, porque, no meu entendimento, isso não é legal para o servidor que sempre contribuiu com salários altos se aposentar com valor até o teto. Então, isso ainda não foi discutido na justiça, por ser uma norma muito recente, mas eu acredito que tem sim discussão. Pri, pode passar para a próxima. Vou tentar correr aqui. Bom, eu falei para vocês que existia essa perícia aí meio complexa, né? E aí eu vou mostrar para vocês o quanto ela pode ser complexa. Gente, tá aqui, ó. Vou ler junto com vocês. Deixa eu aumentar aqui para mim. Bom, isso aqui é o questionário, é uma parte do questionário IFBRA que eu tirei do portal do INSS e para vocês entenderem o que eles avaliam no dia dessa perícia médica, né, da pessoa com deficiência. Justamente porque eu quero que vocês entendam o que pode ser avaliado, né, vocês não serem pegos de surpresa. Então, vamos lá. O domínio mobilidade. Ele separa em diversos domínios, tá? Aí tem um domínio só para falar de mobilidade. Aí tem o domínio mudar e manter a posição do corpo, transportar objetos, movimentos finos da mão, deslocar-se dentro de casa, utilizar transporte coletivo. Aí nós temos outros domínios de cuidados pessoais. Lavar-se, cuidar das partes do corpo, regular micção, vestir-se, comer, beber, capacidade de identificar agravos à saúde. Aí pode passar para o próximo, Pri. Tá meio turvo, eu acho, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas eu vou ler para vocês algumas, tá? Que é o domínio da vida doméstica. Preparar refeições, tipo lanches, cozinhar, realizar tarefas domésticas, cuidar dos outros. Será que você consegue fazer tudo isso? Cuidar de outra pessoa? Aí tem o domínio educação, trabalho e vida econômica. Educação, qualificação profissional, trabalho remunerado. Como que é essa relação do trabalho remunerado? Administrar seus recursos pessoais, fazer compras. Aí temos um domínio de socialização e vida comunitária. Você consegue ter uma socialização, interagir de acordo com as regras sociais, você consegue ter relacionamentos com estranhos, né, vida política. Então, esses são alguns domínios que eles avaliam. Aí, Pri, eu vou pedir para você passar para o próximo slide, que eu vou... Peraí, deixa eu diminuir aqui para mim, que eu não estou nem vendo vocês mais. Que eu vou falar exatamente algumas perguntas que eles fazem nesse momento da perícia, tá? Deixa eu ver se eu estou aqui. Vamos lá. O trabalho remunerado. Olha o tipo de questões que é avaliado. Por exemplo, exerce o trabalho remunerado considerando localizar, escolher, permanecer, progredir e sair da forma adequada? Aí, dentro dessa habilidade, ele vai perguntar se você realiza atividade ou não, se você realiza, mas necessita de auxílios de terceiros para realizar, né? Se você precisa de um preparo, de uma supervisão, ou se você realiza aquilo, mas você precisa de adaptações para realizar o seu trabalho, precisa de adaptações físicas ou no seu ambiente de trabalho. Ali ele dá exemplos, ó, recursos ópticos para ler, locomoção adaptada, acessibilidade, modificações no ambiente de trabalho, né? Então, tudo isso. Ou se você realiza esse domínio de forma independente e segura, tá? Aí, nesse caso, você não pontuaria. Cada domínio desse é uma pontuação que você ganha para você conseguir a aposentadoria. Aí nós temos aqui os movimentos finos da mão, que eu acho que pode pegar para quem tem alguma deformidade nos dedos, né, tem alguma dificuldade aí nas mãos. Aí temos manusear objetos, manipulá-los, soltá-los, exemplo, pegar uma moeda,
na mesa, pegar um óculos, né, colocar no rosto, escrever, né, sem nenhuma dificuldade, porque ele não avalia só o fato de você fazer ou não aquilo, ele avalia principalmente se você consegue realizar aquilo de forma 100% independente e de forma 100% comum, como qualquer outro ser humano realizaria sem nenhuma dificuldade, tá? Pode passar, Pri. Aí temos aqui nós vamos falar das atividades domésticas, se você realiza totalmente independente para isso, ou se você necessita de auxílio, ou se você realiza aquelas atividades, mas você realiza de forma mais lenta, mais devagar, né? Então, isso também é avaliado, caso você realize todas essas atividades de forma mais lenta, tá? Ali tem vestir, se você consegue, será, vestir uma camisa com botão, amarrar um sapato, né, se agachar para colocar uma bota. Então, tudo isso, gente, são os mínimos detalhes que conta, tá? Para essa perícia. Pode passar, Pri. Bom, aqui eu coloquei a conduta médico-pericial para artrite reumatoide da NSS, tá? Aqui, gente, a gente acha, às vezes, que a perícia médica é uma caixa preta, que a gente não sabe o que acontece, o que o perito pensa, mas ele tem uma lista das coisas que ele tem que avaliar. Então, olha só que interessante. Aqui ele tem, quando ele vê que você, com artrite reumatoide, vai fazer a perícia lá no INSS, o que ele vai avaliar se você se você não tem uma incapacidade, se a sua doença está em remissão, se não tem sequela grave, incapacitante, ou que você exerce um esforço físico leve. Aí ele tem a outra parte, que é data para a cessação do benefício. Ele vai avaliar se sua doença está ativa ou se seu diagnóstico é recente, apresentando comprometimento articular sem envolvimento sistêmico ou comprometimento articular e sistêmico, tempo médio de afastamento. Tá vendo? Ele coloca até o tempo médio de afastamento que ele vai te dar. Então, ele tem esse manual. Depois, a Priscila pode disponibilizar para vocês, para, às vezes, você se preparar para a perícia de forma melhor. Tá? Aí tem ali quando ele vai mandar você para reabilitação profissional, né? Ou seja, quando você exerce uma atividade de esforço físico intenso, aí ele pode te mandar para reabilitação. Aí ele pode te mandar para revisão em 2 anos. Daqui 2 anos ele revê aquilo, ou um limite indefinido. E quando que ele vai te dar um limite indefinido, que pode ser uma aposentadoria por invalidez? Quando a sua doença está progressiva, apesar da utilização dos medicamentos remissivos e os diversos esquemas propostos. E doença controlada, porém com sequelas incapacitantes definitivas. Aí, nesse caso, pode ser que o perito te mande para casa e te conceda uma aposentadoria por invalidez. Pode passar, Pri. Agora eu vou falar da espondilite, né? Aqui o perito, na perícia de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, ele vai avaliar que você não tem uma incapacidade, ou seja, ele vai te liberar para trabalhar, se você tiver uma sacroileite leve ou moderada, com boa resposta ao tratamento e atividade leve. Então, pode saber, muito provavelmente, se você estiver apresentando esses sintomas e tiver uma atividade leve, pode ser que o perito vá te liberar do trabalho. Ou então aqui, data para cessação do benefício, ele coloca quantos dias de benefício ele daria para cada sinal aqui. Sinais de sacroileite mínima ou artrite periférica, sem limitação funcional de coluna ou quadril, exercendo atividades que exijam esforço físico leve, de 30 a 60 dias de afastamento. Ou então, sacroileite moderada, severa e envolvimento de coluna quadril, associada ou não à artrite periférica, 90 a 180 dias. E assim, gente, não tem como eu ler todas, mas, ó, vou falar aqui o que ele faria para poder te dar uma aposentadoria. Sacroileite severa e anquilose de coluna vertebral sem resposta ao tratamento, ou sequelas incapacitantes sem possibilidade de correção ou correção cirúrgica, recuperação ou correção cirúrgica. A gente sabe que a medicina está muito avançada e que essas situações são cada vez mais difíceis de acontecer, mas nós temos ainda pacientes com essas sequelas. Priscila, pode passar, por favor.
tô tentando, não sei se eu tô falando muito rápido, mas eu tô tentando cumprir aqui meu tempo. Bom, BPC Loa, gente. Quem que tem direito? Esse é um benefício assistencial, não é uma aposentadoria, então não passa, né, com pensão por morte, enfim. E é avaliado primeiramente o critério socioeconômico, se você tem de fato um critério de miserabilidade, se você realmente não tem como se sustentar. Né, o INSS avalia ali entre um quarto a meio salário mínimo. Eu falo entre um e outro porque está uma briga constante ali entre o legislativo e o judiciário, cada hora é uma coisa que está saindo. Então, é bom você consultar seu advogado no dia que você for pedir o seu BPC. Ele é devido para quem tem idade avançada, a partir de 65 anos, ou então para pessoa com deficiência, né? A gente já falou bastante aqui sobre o que é uma pessoa com deficiência, passei até a perícia que é feita no INSS para avaliar se a pessoa tem deficiência ou não. E nesse caso, tá, da deficiência, a pessoa não precisa ter idade avançada, só precisa ter uma deficiência e comprovar isso por meio de laudos médicos, tudo aquilo que a gente já fala reiteradamente, né? Sempre ter os laudos médicos. E você precisa fazer a inscrição no CadÚnico, tá? Procure o CRAS Sociedade. O valor desse benefício é o valor de um salário mínimo, tá bom? Pode passar, Pri. Bom, vamos de isenção agora de imposto de renda. Gente, imposto de renda, nesse caso aqui, são só as doenças graves. Lembra daquela listinha que eu comecei a palestra, né? Que eu falei que algumas coisas poderia se aplicar só a espondilite? Então, nesse caso aqui, é só para as doenças graves daquela lista, ou então para doenças ocupacionais ou acidente de trabalho. Doença ocupacional é aquela doença que você adquiriu porque você exerceu o seu trabalho de uma forma com que a doença se agravou, ou surgiu uma doença, por exemplo, tendinite, né? Doenças ocupacionais muito comuns. Ou então acidente de trabalho, aquele acidente típico que você cai no trabalho, sofre uma queimadura, enfim, acidentes que são eventos inesperados. E ali está novamente o rol das doenças, né, a listinha das doenças. E eu queria fazer uma observação aqui, que além, né, da espondilite anquilosante, nós temos aqui a AIDS, alienação mental, câncer, cardiopatia grave, cegueira, radiação, doença de Paget em estados avançados, Parkinson, esclerose múltipla, fibrose cística, hanseníase, nefropatia, hepatopatia, paralisia irreversível incapacitante. É aqui que eu queria chegar. A paralisia irreversível incapacitante, ela pode ser uma sequela, por exemplo, de uma doença reumática, de uma artrite reumatoide. Então, às vezes, você tendo visto uma sequela da doença, você se encaixa aqui nessa lista, nesse rol das doenças graves. Então, às vezes, a sua doença não é espondilite, mas você possui uma paralisia incapacitante e irreversível. E, por fim, a tuberculose ativa. Pode passar, Pri. Aqui eu só vou falar o porquê. Bom, a isenção de imposto de renda, ela é para qualquer tipo de aposentadoria. Não serve para salário, para valor de aluguel que você recebe como renda, não serve. É só para quem é aposentado e é sobre as aposentadorias, tanto do serviço público como do INSS, tá? Você pode, caso você não sabia que você tinha esse direito, digamos que você sempre pagou imposto de renda e tinha direito aí de ter isenção. O que você pode fazer? Você faz o requerimento na Receita, né, para você não ter mais os impostos tirados da sua aposentadoria, e você pode receber até 5 anos, os últimos 5 anos que você pagou indevidamente esse imposto de renda, desde que você comprove que você tem essa doença por todo esse tempo. Pode passar, Pri. Gente, agora eu vou falar do carro, tá? Vamos lá. Isenção de imposto para comprar o carro. Não é a doença em si que dá o direito. Então, eu recebo muita pergunta assim: eu tenho espondilite, eu tenho direito a comprar o carro? Não é a doença em si, não é espondilite, não é artrite, tá? Que vai dar direito para você. O que é? É a condição de limitação ou deficiência dessa pessoa que vai comprar o carro. E para isso, gente, eu preciso comprovar que você tem uma limitação, que você pode se encaixar ali, inclusive, como o PCD, né, que a gente já passou, que seria uma pessoa com deficiência. Então, eu preciso
de um laudo do seu médico falando que você tem uma limitação, né, a longo prazo, e aí você consegue fazer o requerimento na Receita Federal para que você consiga essa isenção. Esses impostos, ele pode somar até o valor de 30% sobre o valor do veículo, tá? E você também não vai participar de rodízio de carros e você precisa ficar com esse carro por pelo menos 2 anos. É importante que você também tenha os mesmos documentos que comprovem a deficiência, caso seja o seu caso, né, de pessoa com deficiência, por exemplo, a própria CNH especial, ela pode ser uma prova aí, o Detran não vai ter como contestar que você tem direito à isenção do imposto. Pode passar, Pri. Existe aí o direito de saque do FGTS para pessoas com doenças graves, tá? E aí, o que eu queria falar aqui para vocês, alertar, é que essa lista foi aumentada pelo TRF4 e a pedido do próprio Ministério Público Federal, tá? Então, aqui, ela entra, inclusive, artrite reumatoide, tá? Mas é uma artrite reumatoide que esteja no estágio mais avançado, certo? Pode passar, Pri. Já estou finalizando aqui. Vou falar sobre direitos, assim, de forma geral, né? Que andamento prioritário em processo. Se você possui doença grave, você pode solicitar para o seu advogado pedir no seu processo que ele ande mais rápido que os outros, porque você tem uma condição especial. Você também tem direito a cartão deficiente, vaga presencial de estacionamento, fornecimento de insumos, exames, remédios e tratamento pelo SUS. Então, muita gente que toma medicação muito cara, você tem direito de solicitar pelo SUS. E se eles não fornecerem, você pode entrar, inclusive, com processo judicial para conseguir esses medicamentos. Habilitação especial, né, CNH especial, ali já falei do carro, já falei do imposto de renda, já falei do rodízio, meia entrada para alguns eventos, acesso à saúde, medicamentos, tratamento fora de domicílio, saque de FGTS. E deixa eu ver se tem mais coisa. Pode passar, Pri. Aqui eu deixei, gente, por último, eu mantive esses 2 últimos slides da minha última palestra, inclusive, e que são precedentes favoráveis a tudo que eu estou falando aqui. Porque muita gente, quando a gente fala dos direitos dos pacientes, as pessoas ficam meio incrédulas, porque estão acostumadas a ser maltratados, muitas vezes no INSS, em tantos lugares, né, que vocês vão, e as pessoas não entendem o que vocês passam, tratam, enfim, como se, com descaso mesmo, né? Então, assim, eu queria mostrar que existe luz no fim do túnel, que a justiça, muitas vezes, quando for um processo bem acompanhado, de um bom advogado, de uma pessoa que entenda os pormenores da situação, talvez na justiça você consiga aí ver seu direito fazer valer. Então, por isso que eu estou trazendo aqui esses 2 precedentes, de um auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Nesse caso aqui, de uma pessoa com artrite reumatoide ou essa espondilite. Bom, não lembro agora e não vou conseguir ler. O próximo, pode passar para o próximo, Pri. O próximo que é de artrite reumatoide. E aí, nesse caso aqui da artrite reumatoide, ele foi considerado como doença grave, justamente por aquilo que eu falei da paralisia irreversível e incapacitante. Então, nesse caso, a pessoa conseguiu se incluir nos direitos das pessoas que têm doenças graves, mesmo tendo artrite reumatoide, porque ela possuía uma paralisia irreversível e incapacitante. Pode passar para o próximo, que já é minha despedida. Gente, queria agradecer para você que ficou até o final. Eu sei que já tá tarde, né? Já me estendi bastante, mas eu queria agradecer, queria falar para vocês nunca desistirem de ir atrás dos seus direitos, porque isso é o que nos mantém vivos, gente. Eu sei que pode acontecer muitas situações desgostosas com vocês. Eu já até imagino que tem alguns comentários falando, isso não acontece na prática. Mas, bom, gente, a gente tem que ir atrás do que é nosso e nós estamos aqui para ajudar vocês a alcançar os seus direitos. Aqui estão os nossos contatos. Se vocês precisarem tirar alguma dúvida, além das que a gente já vai tirar hoje, manda uma mensagem para a gente. E um grande abraço. Eu espero encontrá-los ano que vem num evento presencial para poder abraçar vocês, para poder tirar aquela foto maravilhosa que está todo mundo
na plenária, e um grande abraço.